minha gente, aqui de novo na TV Real, com uma pessoa que dispensa comentários. Parece um sonho, sonhado de um Brasil dourado, ponto de exclamação. Estou muito feliz nesse exato momento agora. É claro que a felicidade é efêmera, olha, ele está bem, ou tá. Eu estou aqui com uma pessoa, quando eu vim para Friburgo, eu via na TV, no canal 5 da TV dele na época, e ficava, vou falar a verdade, eu ficava emocionado vendo as vinhetas de uma forma tão inteligente, tão contundente, que ele usava aquele produto e jogava aquilo ali, e sem talvez que ele soubesse, talvez eu até soubesse, a quantidade de seguidores gente, a quantidade de seguidores que esse senhor, essa pessoa, esse jovem conseguiu, foi uma coisa monstruosa. Ele teve tudo na mão. Durante o início do século, aqui em Nova Friburgo, quando eu vinha, só se falava em Marcos Medeiros. Do Oiapoque ao Chuí, nesses 8.500.000 km², assim, se você fosse analisar, apenas separasse a região de Nova Friburgo, todo mundo da cidade falava nele. E eu falei, isso aí foi igual vou usar as figuras de linguagem, né? Uma metáfora. Igual na sua devida proporção, o doutor Fernando Collor de Mello, que foi meu vizinho lá no Vale do Bom Sucesso Petróleo. O doutor Fernando Collor de Mello foi aquele cara que eu adorava num determinado momento, que ele tinha a neurolinguística. E você tem. Então, você sabe ser enfático em alguns momentos, dar aquela pausa, olhar, contemplar. Considero um operário de pé no chão igual um barão, e mesmo assim, se o barão não for ladrão, você tem todas as condições de voltar à política. E você é uma pessoa boa. Tudo bem? Tudo bem, eu quero, nesse momento, expressar a minha alegria de ter a oportunidade de dividir contigo esse momento. O Fernando Navarro, que tem, em nome do seu programa Variedades, isso aí é um sinônimo do ser humano que você é, ou seja, uma pessoa culta, uma pessoa agradável, uma pessoa que domina a língua portuguesa e, mais que isso, é uma pessoa que está preocupado, através das suas ações, de dedicar o seu tempo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, pessoas iguais a você em nossa sociedade fazem a diferença. Quero parabenizá-lo desde já e explicitar essa alegria de poder dividir esse tempo contigo. Pô, muito obrigado das palavras com as quais você me veste. Me sinto lisonjeado e não tenho nem palavras vendo uma pessoa tão magnífica assim. Aliás, a família, o clã. Obrigado, a recíproca é verdadeira. Eu acho que é uma família que dispensa comentários. Eu, inclusive, sempre me interessei na época, tímido assim, porque, poxa, eu vou ver esse pessoal dono da TV, aquele canal que fazia várias vinhetas sensacionais. Qual o nome da TV mesmo? É TVC. TVC, gente. Aquela TVC só. Você viu alguma coisa? Pô, gente, mostre os curiosos. Pô, olha, tinha uma programação e você estava nas festas, dava aquela pausa, entrevistava gente bonita, vinha gente de fora. E aí eu falei assim, meu Deus, eu quero fazer uma parceria com ele para de repente aproveitar, já que eu tenho esse talento, tenho essa facilidade de tentar, junto na época na emissora Globo, que eu tinha. Mas infelizmente na época. Antes, naquela época já não, para falar, eu não gosto de mentiras, mas eu fui muito vítima de cantadas, promiscuidade. Eu tenho que falar a verdade, eu não vou mentir, porque eu tinha um par de olhos azuis, minha irmã parecia Bruno Lombardi. Então, até que explicar que fui de pouco na tomada, eu dançava sem música, sofria, isso causou assim uma certa. Porque o ser humano, meu amigo. Se fosse num dia de hoje, óbvio que seria bem menor esse tipo de assédio, porque hoje está mais claro que a legislação penal pune de maneira exemplar essa conduta. Mas há tempos atrás, quando você viveu e eu vivi, esse tipo de atitude que as pessoas tomavam, teoricamente era normal, mas um determinado momento. Era muito normal. Existe uma coisa no mundo, meu amigo, também. Que eu falo até depois que que eu defendo os animais, tudo, que é uma coisa chamada que me dá nojo. Eu tenho em negrito isso, que chama-se corporativismo.
o corporativismo é uma coisa que corrói a sociedade brasileira, municipal, federal e tudo. Porque, gente, tem coisa na vida, quem é que vai querer, até então, uma empresa que era a terceira mundial, que tinha uma tecnologia de ponta, que conseguiu enriquecer na época da ditadura militar, os americanos injetaram muito dinheiro ali, e a Globo tornou-se uma empresa, assim, para os padrões brasileiros, assim, top. Não é top da América do Sul, eu só perdia para a BBC, algumas outras emissoras, que eu não me lembro agora, mas era a terceira ou quarta do mundo. Então, e não tinha, ali não tinha um monopólio completo. Então você fazia novela, pronto, chegava lá, o cara falava, aquele cara tem talento, outro não tinha. Ninguém discutia. Porque o QI, ele deveria ser, na minha opinião, o que indica. Mas, na realidade, ele deveria ser coeficiência de inteligência. Mas não é. Ele é quem indica. Então, o que você vai lutar? Você para sair de uma correnteza, você não pode nadar contra a maré. Porque você está realizando esforço físico, você não está realizando, na realidade, a função, trabalho que é feito em jaulas. Se você, por exemplo, você carregar um caderno, por que pareça estar realizando trabalho? Agora, se você tentar empurrar um guindaste sem rodana, você vai perder calorias, você vai estar exercitando esforço físico, mas você não irá conseguir tirar da inércia. Aquilo ali é muito compacto o peso. Então isso... Não vai romper o atrito ali, né? Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque talvez se estivesse rodando, apesar do peso, você poderia colocar. Mas não consegue sair da inércia. Vai perder... Então, mesma coisa. Você sai um pouquinho do lado, como eu frequentava a praia lá de Ipanema, Leblon e Olé, você sai da onda. Você sai da correnteza. Com o mínimo esforço. É isso. Eu saí da correnteza em Friburgo. Por quê? Porque em 2002, 2003, eu resolvi montar uma televisão, essa que você falou, a TVC. E eu conversei, visitei São Paulo, visitei Belo Horizonte, visitei Porto Alegre, visitei Campinas, visitei Petrópolis, visitei Rio de Janeiro, visitei várias TVs. E fiz um compilado de todas para poder executar aqui em Friburgo, na prática, aquilo que eu vi pelo Brasil. Visitei Brasília, a TV comunitária de Brasília, e quem foi que me deu a cereja do bolo foi o Carlos Rosenberg, que em nível de Friburgo eu reputo como o maior comunicador da história do nosso município. Disse a ele que eu queria montar uma TV e que gostaria que ele me sugerisse de que forma seria, após eu fazer as visitas. E ele me disse o seguinte: Marcos, lá em Portugal tem uma TV chamada TV na Rua. Então está sendo entrevistado, aí vem alguém, bota um chifrinho, dá um tchauzinho, faz uma gracinha, e essa TV é o maior sucesso. Então eu te sugiro você fazer TV na Rua. Ao passo que as duas TVs que existiam na cidade só faziam bastidores, só faziam estúdio. Só fazia o estúdio. Então o que eu fiz? Ao invés de fazer estúdio, eu fui para a rua. Fazia igual cinema novo com aquele, na época dos anos 60. Isso. Glauber Rocha. O famoso Glauber Rocha que fazia uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Exato, o sócio dele era meu amigo, lá de Petrópolis. Pô, fantástico. Então, também ouvi para poder montar a TV. Você está tendo a humildade de falar isso. Você poderia... Porque eu consegui enxergar... Breno Maroni. Eu consegui enxergar em você um formador de opinião que conseguiu, dentro do município, de entender o processo de mídia. Porque você não tinha ideia de como acontecia. Porque o que acontece? A proporção você vai aumentando, sem quando você vê, foi assim, por exemplo, eu não sou nem torcedor, adoro esporte, mas não sou torcedor do Flamengo. Mas, por exemplo, a própria televisão, ela conseguiu fazer o Clube Regatas, que eu respeito muito, glorioso, o Flamengo, fazer uma máquina de mídia. Por quê? Aproveitou o Zico, tinha a maior torcida,
Aliás, um parêntese. Eu, quando vereador, eu concedi ao Arthur Antunes Coimbra o título de cidadão friburguense. Meus parabéns. Eu sou botafoguense, mas adoro. Zico é cidadão friburguense, projeto de resolução de minha autoria. Você está anos na frente de marketing. Obrigado. Não estou querendo te elogiar, não. Eu estou falando para você ver. Você parece. Meu avô, pai e mãe, era um leiloeiro, Júlio Leiloeiro, ele tinha essa visão. Ele fez Isaquias Jorge, lançou o Teatro Madureira. Tinha essa visão. E eu tenho parentes também, já que você foi a Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, eu tenho um grande cara, um grande comunicador fantástico, que tem um programa lá, que tem um programa na TV Bandeirantes só de BH. Só que eu não peço nada a ele, porque eu não gosto de pedir assim, meu amigo. Infelizmente, ele está no status assim, muito alto, e ele lida com alta sociedade e tudo, que é o Paulo Navarro, conhece? Da TV Bandeirantes. Esse nome é conhecido. Esse é o que é seu, ele? É meu primo. Seu primo. Paulo Navarro é um cara que comanda todas as coisas. Por exemplo, todos os governadores na época do tudo. É um cara, teve o João Navarro, que era presidente da Assembleia de Minas, que era e tudo. Esse cara era depois, era Você é oriundo de Minas? Por parte de pai, sim. Ah, tá. Eu faço até uma sátira, uma brincadeira que eu criei. Eu sou minhoca. Minas com carioca. Só que eu tinha um hábito, ao contrário do Nova Friburgo, que foi por um acaso, eu frequentava o Leme, ao Vale Bom Sucesso, em pé de Itaipava, em pé de Araras, em Petrópolis. Era o meu destino, Rio, Petrópolis. Petrópolis, Rio. Eu morei em Petrópolis também 15 anos. Que bacana. Trabalhei lá com o Roberto Jefferson, trabalhei com o Márcio Arruda. Como é que você conheceu esse cara fantástico, apesar de... Eu não quero entrar, mas eu acho ele fantástico como ser humano. Um homem que teve a coragem... Tá, vou falar o lado bom que eu acho nele, como ser humano. Um homem que teve... Fala na cara dele. Um homem que conseguiu vencer aquela gordura mórbida que ele tinha. Deixa eu contar uma história sobre essa. Como é que você conheceu ele? Ele tinha cerca de 1,80 m e alguma coisa, quase 1,90 m. E pesava 150 quilos. Uau! Aí ele foi ao médico. Todos os sábados eu ficava na casa dele conversando com ele, praticamente todos. Ele limpando as armas dele e a gente trocando ideia sobre política. E ele me contou essa história, que ele tinha 1,80 m e tantos e pesava 150 quilos, que ele foi no médico em São Paulo, o médico falou: Roberto, fecha a mão. Aí ele fechou a mão. Tá vendo a sua mão fechada? O seu motor, o seu coração é desse tamanho. Agora, o seu corpo é uma Scania. Ou seja, você tem um motor de Fusca para tocar a Scania. Ou você bota um motor de Scania para tocar a Scania, ou você adapta a Scania em um motor de Fusca. Aí daí ele começou a tomar xenical, daí ele fez operação e diminuiu o peso. Mas ele tem umas histórias bacanas que ele contava. Ele conta, vou escolher algumas delas, rápido. Ele conta que ele foi chamado para um debate na Bandeirantes, na época do Fernando Collor, do impeachment do Collor. E que estava o Barbosa Lima Sobrinho, todos os participantes eram contrários ao Collor. E ele era o único do lado do Collor. Um parênteses, sim. Ele ficou do lado do Collor não porque ele quis. Foi feita uma pesquisa por Carlos Augusto Montenegro, que foi presidente do Botafogo, do Ibope. E nessa pesquisa, na época, deu 89% dos brasileiros eram contrários ao Collor e 11% eram favoráveis ao Collor. Por causa daquele... O denúncia do irmão. E principalmente, eu vou até mais, talvez, eu acho que é principal, porque isso aí ia gerar muito narrativas, não estou nem, a denúncia, claro, do irmão, mas eu acho que foi entrar no dinheiro, meu amigo, entrou no dinheiro da pessoa, poupança, eu não estou nem... Tá certo. Quando você entra no dinheiro, cara, a pessoa, é igual um cara, por exemplo, que no Rio, ele era, rapidamente, só vou entrar, isso aí, ele era brisolista, mas virou lulista, até então... Quando ele foi... Migrou. Quando ele foi assaltado, porque morreu. Ele foi assaltado não é mais favela, né? Que se fala, comunidade. Foi assaltado várias vezes e viu aquele comando organizado e através do mínimo de QI que ele tem, mínimo, ele viu que era a extrema esquerda. Eu já falava para ele do que era a Venezuela, desde a época, antes do Maduro, daquele outro que morreu agora, se o nome morreu de câncer, o Hugo Chávez. O que é a extrema? Eles criam narrativas
Pô, a gente estudar, não atrás de narrativa, desde o que foi o Stalin, do que foi as ideias de Karl Marx, o que foi lá na China, como Mao Tse Tung matou não sei milhões de pessoas. Gente, vocês não têm ideia o que é a desgraça. Pô, eu cheguei na época de faculdade, achei até admirava, não gostava. Aí meu pai me alertou. Fulano, vai lá para a Europa, os países do leste europeu, para você ver o que é a realidade. Aí eu comecei a ver. Cara, quando ele morreu de câncer, coisa kármica também, morreu com 2 bi de dólares num país de uma ilha. Na época do Fulgêncio, pô, o país... mas não tem... Gente, na época do Fulgêncio, aquilo ali era uma maravilha. Pô, o que o povo ganhava de dinheiro, porque o que move o mundo é a empresa. O que move são as empresas que sustentam o país. Vai tirar dinheiro de onde? Produzir riqueza. Tem que produzir riqueza para distribuir. Mas pode não ser. Tudo bem, se você for comparar o que eu vejo, assim, só rapidamente no Brasil, eu acho que a primeira coisa é copiar a Dinamarca e a Noruega. É responsabilidade fiscal. Isso não adianta. Não adianta você matar 500 pessoas, 1000 caras da favela que estão lá, e você não ir na raiz do problema. Pegar quem produz, ver da onde sai o tráfico nas fronteiras, analisar, ver quem... Inteligência, trabalho de inteligência. Trabalho de inteligência minuciosa. Isso que tem que ser. Mas isso custa dinheiro. Isso vai contra, porque quem sustenta, eu digo assim de uma maneira geral, não é o Brasil. Inteligência leva tempo, e o imediatismo é... E outra coisa, eu falo isso gera... O que é isso? Isso eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar do que eu vejo, assim... Esquece o Brasil, eu não quero falar para não ter represália. O que acontece? Quem sustenta, quem elege político, quem mata até jogador como da Colômbia lá, que ele morreu na Copa do Mundo. Então, narcotráfico. É o que comanda, é o Foro de São Paulo, crime organizado, atividades criminosas. Entendeu? É um sistema que você tem que ir na raiz do problema, tá ali. Agora, você pega um cara, achar que um cara... Nós temos 3 cérebros: o sistema reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, que é dividido no hemisfério direito e esquerdo, e o hipocampo guardador. Você pega um cara que fala a verdade, que a gente olha pra cara dele, só qual? Eu não vou nem falar. Descondenar 3 que estão condenados a 500 anos de prisão e prender velhinhas de até 80 anos com a Bíblia na mão. Santa ingenuidade, gente, pelo amor de Deus. Sem comentários, eu não vou me esticar muito o assunto. Vou voltar aqui à questão do Roberto. Aí ele foi convidado para esse debate na Bandeirantes e todos eram contra ele. E chegou o chefe de gabinete e falou: Roberto, é melhor você ir embora, cara. Melhor você ir embora, porque você vai ser massacrado aqui no debate. Todo mundo é contra você. Aí ele pega as perguntas que serão feitas. Aí pegou da apresentadora, ele leu. Aí ele falou: isso aí vai acabar contigo. Aí estava: faltam 5 minutos para entrar no ar. Faltam 4 minutos, 3, falta 1 minuto. Aí faltam 2 minutos. Como faltou 2 minutos, ele chamou a apresentadora e falou: seu marido pegou dinheiro emprestado no Banco Banespa e nunca pagou. Foi o marido da apresentadora. E o dinheiro que você vive é dinheiro roubado do governo de São Paulo. Se você fizer uma pergunta dessa que está aqui, o programa era ao vivo. Ao vivo, né? O Brasil inteiro vai saber que você vive de dinheiro roubado do erário. E aí ela, na hora que começou o programa, ela fez as perguntas, e na hora que ela ia se dirigir a ele, mas deputado Roberto Jefferson, ela gaguejou e ficou com medo, e dali ele engoliu todos no debate. E com relação a essa questão do peso dele, dele fechar a mão e o corpo se adaptar ao motor que era Scania, ele fez as operações e dali ele teve mais longevidade. Nesse último episódio, a gente que conhece tem a impressão que ali ele é campeão de tiro-alvo, ele não erra uma cabeça
a 500, 600 metros, ele acerta. 500, 600 metros? Os equipamentos dele de armamento são todos de Israel, tudo top de linha. E a chance de algum policial estar ali na casa dele e ele não acertar em Levi Gasparian é zero. Ele atirou, mas ele não atirou para acertar. A gente tem a impressão que ele atirou para que os policiais revidassem e ele virasse vítima e saísse da vida, fosse para a história lutando em favor da causa do Brasil, conforme, teoricamente, o Getúlio Vargas foi. Agora vamos voltar para a questão de Friburgo, para a questão da TV. Aí eu montei a TVC. Eu me lembro que a metade dessa sala aqui foi quando eu comecei a TV. E tinha o meu concorrente, ele tinha um estúdios que eram maiores do que a própria InterTV na cidade. E ele tirava, esse dono dessa TV concorrente, ele tirava onda no jornal A Voz da Serra e na própria TV, que na TV dele não entrava violência. E, na época, em 2007, quando tiveram as chuvas que vitimaram 11 pessoas na cidade, eu fui para a rua e dei vez e voz ao povo. Mostrei as mazelas da cidade. E a outra TV, que era concorrente, falava que eu estava fazendo desserviço para a cidade, inclusive apresentadores que estão até hoje nessa própria TV, na TV Zoom, eles estão lá, eles na época me criticaram que eu não poderia fazer isso porque a TV a cabo entrava, na época não tinha internet, entrava nos hotéis e aí os turistas iam levar uma impressão ruim da cidade. A Globo fez isso também. A gente está falando da Globo. A Globo, o diferencial dela para as outras TVs foi quando teve uma enchente no Rio de Janeiro e a Globo, na época, fez o que eu fiz aqui, mas é óbvio, eles primeiro e eu depois, inspirado também nas atitudes deles. E eles deram vez e voz à população que em cada canto do Rio de Janeiro estava sofrendo em função das chuvas. Os 5 anos que eu administrei, que eu fundei a TV, eu ganhei melhor apresentador, melhor matéria, melhor programa, todos, seja da Associação Friburguense de Imprensa, seja dos institutos de pesquisa, porque às vezes as pessoas falam que instituto de pesquisa paga para poder você ter reconhecido em primeiro lugar a sua empresa. Eu não paguei. Eu não paguei. Eu vou te falar assim, porque eu pude presenciar isso. Eu não tenho interesse nenhum, porque eu nem te conhecia, eu não sou daqui. Isso tudo que ele está falando aí é verdade. Porque, gente, o olhar vale mais que 1000 palavras. Quando você, rapidamente, quando você olha de que o cara ganhou e você vê nas redes sociais, onde mais de 75 milhões são seguidores, sem falar no Pix, você vê que, porra, que chamar a pessoa de burro. Você foi um ícone nos anos, no início do século, aqui para Nova Friburgo. Todo mundo falava. Porque até hoje, onde eu passo na rua, o pessoal, você viu alguma coisa? Mostre curioso. São os slogans que eu usava nas minhas matérias. Só que tem um detalhe, meu amigo, infelizmente, tem que falar uma coisa. O mundo, aqui no Brasil, tudo acontece muito rápido, a pessoa é muito valorizada num determinado ponto. Você não poderia nem sair nas ruas se duvidar. E o mundo passa, mas o meu problema foi dentro de casa, meu problema foi familiar. Também, o carinho com o povo na rua é excepcional. Eu fui agora filmar, aliás, teve um episódio onde a atual secretária de turismo me fez cometeu crime contra mim, me proibindo que eu filmasse um evento que tem dinheiro público, que foi feito em praça pública, e a própria rua onde foi fechada, eu tenho uma propriedade acima, quer dizer, o morador não pode ser impedido do ir e vir em nenhum momento no caminho da sua casa. E as pessoas querem tirar foto. É óbvio que aquela época era muito mais. Naquela época era eleição. Mas você criou, uma coisa chamada, que eu acabei de falar aqui, que foi uma coisa que te dava... Gente, aquelas vinhetas. Aquilo ali é sensacional. Até hoje está lá no meu... Eu vou voltar com uma delas, a música que o Dinho fez, que é linda. Eu vou até procurar aqui enquanto a gente vai conversando, pra você ver. Se quiser botar um complemento do meu programa do teu, para homenagem, eu te dou esse presente. Hein, ô Guto?
algumas vinhetas do programa. O Guto que fez, algumas das vinhetas foi ele que fez. Pode colocar dentro do meu programa para enriquecer o programa, para vocês mais novos que não viram o processo de ebulição do que foi o Marcos Medeiros na TVC. Gente, eu que gosto muito de poesia, o cara era fantástico. Então, qual foi o meu critério da TVC? Dar vez e voz para o povo, que até então não tinha. Ou seja, esses meus dois concorrentes, eles só colocavam na TV friburguense pessoas que eram teoricamente abastadas. Por exemplo, a primeira repórter de pele negra na TV foi minha, a Alessandra, que é minha amiga, está no Rio. Uma negra linda, linda em todos os sentidos. Rosto, corpo, inteligência, que é o melhor e que é o que mais chama atenção. Um sorriso lindo, de uma capacidade de um tirocínio fora do normal de reação com relação às entrevistas. E nesse sentido, o que acontece? Eu fui eleito, eu consegui algumas... Você já entrevistou aqui prefeito, ex-prefeito? Não, eu entrevistei alguns vereadores. Ex-deputado, vereadores? A pessoa mais assim... sim, eu entrevistei sim. Quem? Foi a vice-prefeita no outro programa que tinha Qual vice-prefeita? Vai, me lembro o nome, gente. Doutora Grace? Grace. Gente boa caráter, gosto muito dela. Ela, se não me engano, foi delegada, né? Isso, então. A dona Grace foi aliás, eu tinha, assim, um bom convívio com o doutor Marconi, sempre gostei até dele e tudo, porque ele me deu oportunidade. E na época eu tinha tudo assim, talvez assim, porque ele era mais ligado à política, então você já é ligado a tudo. Talvez se eu tivesse entrado, eu tivesse um QI de quem diga, eu talvez na época tivesse uma possibilidade de pegar para ser candidato? Não, eu não quero, eu vou dizer por quê, meu amigo, eu admiro política. Mas se eu fosse... Eu não tenho interesse. Eu queria na TV Globo, porque eu tinha o DRT. Por que não? Eu gosto de economia. Hugo Gross, que é o presidente hoje do Sindicato dos Artistas, é meu amigo, meu irmão. Então, muita coisa pode até funcionar. Stepan Ercesiano, que também era meu amigo. Por que eu não gosto de política? Mas tem que gostar. Pô. Eu gosto de economia. Você é muito inteligente. A política, ela é um jogo... Meu amigo, o mundo... Eu vou dizer uma coisa muito interessante. O mundo te atrai e depois te trai. Olha, você falou uma coisa num cara polêmico, que desde a época do Estado Novo e tudo, que teve sua época maravilhosa. E esse homem, ele foi, se não me engano, não foi da minha época, massacrado pelo... Quem? Carlos Lacerda, o grande, que foi presidente 2 vezes, que já está falecido, outro século, o Getúlio Vargas. Ele foi um homem... A neta dele é minha amiga, Celina Vargas do Amaral Peixoto. E o Moreira Franco também. Ele teve um caso que até hoje eu não sei, de repente você saiba melhor e possa me passar. Eu não era nascido na morte dele. Quer dizer, o cara teve o... Você sabe que ele se matou no... na Toleireiros, né? Não, o dele foi no Palácio do Catete. No Catete. Você sabe por que o palácio chama Palácio do Catete? Você, caro telespectador, sabe por que o Palácio do Catete, lá no Catete do Rio, chama Palácio do Catete? Não, eu não sei. Porque as pedras que fizeram o Palácio do Catete vieram daqui de Furnas do Catete. Foram tiradas daqui e levadas para lá. Então, quando você passar lá e ver aquele palácio, ali tem um pedacinho de Nova Friburgo. Porque o palácio era do Barão de Nova Friburgo, que foi um dos proprietários de vários imóveis aqui, latifundiário no nosso município. Mas esse detalhe assimzinho foi bom saber, né? Eu sei que foi capital federal até 1960, né? É um crime, porque tiraram a capital e não deram uma compensação pro nosso povo do estado do Rio de Janeiro. Levaram para Brasília e não deram compensação, isso aí prejudicou. Olha a musiquinha da TV. Põe imagem no meu programa, quero ver. Tá. Essa música foi feita em minha homenagem. O Dinho, manda um abraço pra ele. Ó. Quando tudo se renova junto da população, a TVC saiu na frente na telecomunicação.
sempre junto com a notícia, atendendo ao cidadão. Seja alegre ou triste, é a vida do povão. Ser povo em credibilidade, ser líder em comunicação. TVC Marcos Medeiros, é Marco a dedicação. Você viu, você viu, você viu, você viu, eu não vi não. Você viu, você viu, você viu, você viu, eu não vi não. TVC Marcos Medeiros, é Marco a dedicação. TVC Marcos Medeiros. Essa música, o Dinho... Gente, palmas para essa... Pô, o cara tá aí na mídia, ficou lá, foi um ícone aqui em Nova Friburgo, minha gente. O Dinho, ele me chegou um dia lá na TV, ele era meu telespectador, e é um dos maiores compositores e cantores aí da história de Friburgo. Tem um timbre excelente e uma capacidade criativa muito grande. Ele, César Fonseca e mais alguns. Mas o Dinho chegou lá, eu tenho um presente para você. Aí ele foi, me deu o CD, eu botei tocar, era essa música que fez parte de uma das vinhetas que você falou que fazia diferença, porque nas vinhetas eu mesclava imagens de entrevistas que eu fiz com praticamente toda a classe artística do Brasil, os mais famosos eu entrevistei, é mais fácil falar aqueles que eu não consegui entrevistar dos que eu entrevistei, imagens do povo friburguense, e imagens das catástrofes que infelizmente o nosso município passou. Eu botei Bruno Marrone, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Ivete Sangalo, os maiores do Brasil. Eu falava assim, se liga na TVC. Aí as pessoas me paravam na rua, eu quero gravar uma vinheta daquela. Aí a pessoa falava, se liga na TVC, todo mundo me pedia. E outra coisa, ele dava aquela paradinha, dava aquela paradinha, olhava assim, e vinha o cameraman, fazia, olha gente... Mostra tudo, Tião. A imagem... Aliás, um abraço pro Tião, que me ajudou a botar a TV no ar. O olhar dizia tudo, eu peguei e falei, eu falava comigo mesmo em off. Eu quero esse cara, no sentido assim de... Porque se eu tivesse tido a possibilidade assim, de conversar e ter assim uma... Eu tenho televisão, porque talento eu tenho, meu amigo. Já comandei, eu tenho. Eu sou quando eu tiver 10 milésimo de tonelada de força para brigar, eu irei à luta, porque a vida é curta. Eu crio muito, eu fazia poesia. Mas esse foi o crime que eu cometi. Sem falsa modéstia, me inspirando na sua fala, eu não sou soberbo, não sou arrogante, pelo contrário, eu sou humilde ao extremo. Humilde. Eu fui o vereador mais votado da história, sem falsa modéstia, eu era mais humilde. O menos votado era o mais arrogante, o que usava o terno mais caro, que não falava com ninguém, passava de nariz em pé. Eu consegui para Friburgo, quando eu falei com você, se você entrevistou aqui ex-deputados, ex-prefeitos, eu desafio, tá feito o desafio. Quem vive em Friburgo tenha feito na política mais que eu. Vamos lá. A Estácio de Sá, quem viabilizou fui eu. É mesmo, é? O projeto é meu, a ideia é minha. E eu levei para o então vice-prefeito da época. Ele me procurou, ele falou assim... Em que época? Em que ano? Tem 27 anos, foi mais ou menos em... Deixa eu morar aqui. Não sei. Eu trabalhava com o Roberto Jefferson e o vice-prefeito da época, o Heródoto caçou o Neuci, 2 anos de mandato do Neuci, 2 anos de mandato do Heródoto, e o vice-prefeito da época me encontrou e falou, eu queria falar com você, eu sei que você está bem lá em Brasília com o Roberto. Aliás, se eu falar uma particularidade que o povo de Friburgo não sabe. O Glauber Braga, quando ele assumiu para deputado federal a primeira vez, quem levou ele em Brasília fui eu. Quem levou ele na secretaria da mesa da Câmara dos Deputados fui eu. Quem levou ele no anexo para ele conhecer o gabinete dele fui eu. Quem levou ele no plenário fui eu. Quem levou ele nas salas das comissões fui eu. Quem apresentou o Congresso Nacional a ele fui eu. Voltando à questão do vice-prefeito... Qual é a tua relação hoje com ele? Nenhuma. É mesmo? Nenhuma. Aliás,
algumas pautas que ele tem, para mim, são aberrações, como essa de defender bandido. Isso é um absurdo, pô. É um absurdo. E aqui na Câmara agora, os vereadores queriam fazer 1 minuto de silêncio para homenagear a memória daqueles traficantes que... Pô, absurdo. Absurdo. Merecia cassação. Mas vamos voltar aqui à questão da Estácio. Levei para o vice-prefeito, ele falou assim, porque eu quero, eu preciso de projeto, a gente não tem nada para Friburgo. Aí eu cheguei pro vice-prefeito, vou falar o nome, Gilberto Salarini, cheguei para ele e falei, Salarini, eu tenho um projeto para Friburgo, mas eu quero saber se você é candidato a vereador, a vice-prefeito ou a prefeito. Aí ele disse, ele botou a mão na mesa no escritório dele ali na Rua Portugal, riqueza de detalhes, botou na mesa a mão e falou assim, eu não sou caranguejo para andar para trás. Ou eu fico onde eu tô, ou eu vou para frente. Ou eu sou candidato a vice, ou eu sou candidato a prefeito. Eu disse, eu sou candidato a vereador. Então vamos dividir o projeto. Eu era presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Católica de Petrópolis, na época com 8.000 alunos. E eu liberava em Brasília o crédito educativo com a doutora Sandra Maria de Fátima Cunha, que era a chefe do CREDUC. E a doutora Sandra virou minha amiga e eu falei, doutora, isso lá na sede do Ministério da Educação. Doutora Sandra, eu sou de Friburgo e estudo em Petrópolis, conforme a senhora sabe. Mas todos os anos Cândido Mendes vem candidato a deputado, fala que vai levar direito para Friburgo, leva 1.000 votos da cidade, que eram muitos votos, já é hoje, imagina naquela época. E não leva o curso para lá. Como é que eu faço para levar o curso de direito? Marcos, isso aí não é comigo, ela respondendo, doutora Sandra. Isso é aqui em cima, no 8º andar, com o professor Murilo Ring, que é o ministro da Educação, e o chefe de gabinete dele, doutor Carlos Alberto Xavier, ele é do Mato Grosso. A gente vai de carona de avião juntos para Mato Grosso. Vamos lá que eu vou te levar e ele vai te dar essa resposta. Aí sentamos na sala, a doutora Sandra aqui, eu aqui, e o professor Carlos Alberto Xavier, que depois levou a gente lá dentro para abraçar o professor Murilo Ring, que era ministro e faleceu. Eu falei, professor, todos os anos Cândido, sou de Friburgo, estudo em Petrópolis, todos os anos Cândido Mendes fala que vai levar direito para Friburgo. O sonho da cidade é ter o curso de direito e não tem. Como é que eu faço para levar? Aí, Marcos, isso aí é fácil. Eu falei, mas é muito difícil, todo mundo está tentando e não conseguiu. Eu vou te falar, eu vou te dar o pulo do gato. Olha para trás de mim, e atrás dele tinha uma quantidade enorme de processos. Ele falou, esses processos aqui são faculdades querendo se tornar universidades e faculdades querendo interiorizar o seu curso. Nós temos 8 equipes para visitar, na época, 817 instituições e para verificar a qualidade dos currículos dos professores, a qualidade dos currículos dos cursos, a qualidade dos laboratórios, das instalações. Isso leva muito tempo, mas eu vou te dar o pulo do gato. E qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, a Constituição prevê que uma universidade uma universidade, não a faculdade, a Cândido era a faculdade, desde que ela esteja a 100 quilômetros da sua sede, ela pode abrir um campus avançado. Você vai a Petrópolis, fala com a professora Maria da Glória, que era reitora lá de Petrópolis, que é sua amiga, que é do Conselho Nacional de Reitores, que é minha amiga também, pede para ela interiorizar a Friburgo. Se ela assim não o fizer, você liga para as universidades do Rio, vê aquela que está interessada vir para Friburgo e você viabiliza a ida do curso de Direito para Friburgo. E eu contei essa história para o vice-prefeito. Falei, para a gente trazer direito para Friburgo, eu já conversei com a minha reitora e ela disse que vai interiorizar primeiro em Paraíba do Sul e depois vai fazer para Friburgo. Isso leva muito tempo. Vamos ligar para as universidades do Rio. Aí foi o Adi Maria Leite, o filho dele na época, a gente foi para a sala do lado, ligamos para Santa Úrsula, Moacir Bastos, ligamos para Souza Marques, ligamos para Estácio. E a Estácio ficou interessada. Coincidentemente, o doutor engenheiro Flávio Shoa era presidente do Clube de Engenharia, era meu amigo, é meu amigo.
E eu falei, e o irmão dele era o João Shoa, que era o dono da Estácio. Eu pedi a ele que ele me marcasse uma reunião que eu pudesse falar com o João, professor. Aí eu fui lá e falei com o professor, já tinha esse telefonema que sinalizou a possibilidade de vir o curso de Direito, vinha avançado o curso de Direito, e assim foi feito. Aí o Salarini, na época, o que aconteceu? Ele queria botar a mulher dele como diretora, mas o professor Ulisses era o engenheiro responsável pela construção dos prédios da Estácio, e ele se aposentou e veio morar em Friburgo. O João Shoa confiava nele e botou ele como diretor. Eu queria levar para o IPC, eu já tinha conversado com o professor Robson. O Salarini foi que acertou com a Regina, aí depois a Regina deu uma cambalhota nele, atropelou, foi lá embaixo, fez o acordo e levou para o Cefel, e assim veio o curso de Direito para Friburgo. Com a boca cheia, graças a mim. Mais de 20 mil pessoas na região são formadas, seja em Direito, seja em enfermagem, seja em fisioterapia. Toda aquela pessoa que fala assim, eu fui formado na Estácio, tem uma ajuda. Eu me inspirei no Heródoto. O Heródoto falou comigo uma vez assim, Marcos, eu entrevistando, Marcos, o meu sonho é que cada friburguense tenha pisado numa obra minha. Ele falou isso para mim. Quer dizer, um pensamento megalomaníaco, né? Mas conseguiu, pô. Como lá em Los Angeles tem aqueles artistas que tem tudo que você caminha, você pisa em determinados... Antigamente, no século passado, tinha aqueles caras que eram um verdadeiro deus, né? Nas ruas e tudo, as mansões que tinham Beverly Hills, né? Eram verdadeiras mansões de milhões de dólares e tudo. Aí o Heródoto falou isso, aí o que eu pensei? E o Heródoto conseguiu, por exemplo, Ariosto Bem de Melo, todo mundo praticamente já passou ali. Rodoviária urbana, todo mundo praticamente já passou ali, o Heródoto. Viaduto, foi o Heródoto que fez. As casas do Cordoeiro, foi o Heródoto que fez. Não foi dinheiro do Sarney, mas foi no governo dele. Maria Tereza, foi ele que fez. Califórnia, foi ele que fez. Então o Heródoto conseguiu o feito dele, ou seja, que cada friburguense tivesse pisado numa obra dele em determinado momento. Então o que eu me inspirei? Eu quero que cada friburguense tenha sido beneficiado por uma ação minha. E quantos enfermeiros, advogados, juízes, fisioterapeutas se formaram na Estácio e atenderam o povo, seja em hospital público, particular, consultório e assim sucessivamente. Mas é pouco. Eu vou te falar, é pouco, fiz mais. Eu tinha muita amizade com o Sérgio Cabral, eu trabalhei com ele na presidência da Alerj, não fiz parte da parte de problemas dele, fiz parte da solução, porque às vezes quando falo o nome dele as pessoas se remetem, conforme foi falado aqui no início, dos erros que ele teve. O erro que ele teve, ele tem que pagar pelo erro que ele teve. Até falou qual? O pai ou o filho? Sérgio Cabral. Que teve o governador. Que teve o pai dele, que era um grande escritor, renomado. Entrevistei ele aqui em Friburgo. Mas você era amigo do Sérgio Cabral ou do pai dele? Dos dois. Mas o filho eu trabalhei com ele. E eu me elegi o vereador mais votado da história de Friburgo. Eu falei com o Roberto Jefferson na época que eu queria ser o presidente da Câmara. Ele falou, você não vai ser. Eu falei, como não vou ser? O Heródoto tratou comigo que eu vou ser o presidente. E eu fui o mais votado, o povo quer que eu seja o presidente. Proporcionalmente, conforme a gente conversou, eu ganhei um prêmio em Belo Horizonte como vereador mais votado da história daquela eleição. Aí, o que aconteceu? Eu viabilizei, o Sérgio Cabral chegou para mim e falou, vereador, eu quero te dar um presente. O que você quer para Friburgo? Eu podia pedir R$1 milhão de propaganda para minha TV. Eu podia pedir emprego para os meus familiares. Eu podia pedir qualquer coisa que me beneficiasse. Mas eu falei, eu quero uma UPA. Aí o governador falou, você quer uma UPA para onde? Eu quero uma UPA para Conselheiro. Eu sou nascido e criado em Conselheiro. Aí ele estava na mesa conversando, né? Tava o governador aqui, Pezão aqui, o Hudson, que era o secretário de Obras do Estado aqui, Sérgio Cortes, que era o secretário de Saúde aqui, e eu sentei aqui. E eles estavam tratando das UPAs de Teresópolis e de Petrópolis. E Friburgo não estava inserida. Aí eu falei, governador, me ajuda, governador, bota a UPA de Friburgo aqui.
Aí ele estava de óculos, ele abaixou, tá certo. Atende o vereador aí, eu quero a UPA em Friburgo. Quantos atendimentos a UPA tem, você sabe? Ela foi inaugurada em 2010, com o governador falando assim, Marcos Medeiros, eu estou em Friburgo inaugurando a UPA a seu pedido. É saúde de qualidade, é o povo bem atendido. Você me pediu tanto no Palácio, me pediu tanto que eu estou hoje aqui te entregando. A fala do governador chega a arrepiar. Foi tão contundente que eu gravei as palavras que ele falou. E o Heródoto reclamou, o Braulio Rezende, aí, o primeiro-ministro que eu botei apelido nele, que pegou, reclamou, todo mundo reclamou que ele não tinha que ter falado isso. Como não tinha? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Eu consegui. Quantos atendimentos tem a UPA? Quantos atendimentos tem de 2010 a 2025 a UPA? Eu, para falar a verdade, passo para você porque eu não trabalho nesse ramo. Quanto tem, Morena? Que está tomando conta aí, como é que é o nome dela que está administrando Patrícia a gente aqui? Ou a outra? As duas, Patrícia e Isabela. Quantos atendimentos tem a UPA? E você, telespectador, quantos atendimentos? Porque deve ter gente de fora também, de Bom Jardim, outras cidades adjacentes. E a pessoa repete o atendimento. A UPA tem 2.400.000 atendimentos retirados do Hospital Raul Sertã. Se não fosse a UPA, todo mundo sabe que o Raul Sertã está falido. Você imagina 2.400.000 atendimentos a mais no Raul Sertã. Tinha falido o Raul Sertã. Outra coisa, a UPA... Aí eu falo de boca cheia, não é soberbo, não é nada. Eu que consegui a UPA. Mas é pouco. Mas, meu amigo, vamos lá. A UPA trouxe um resultado, agora posso dizer para minha irmã, porque ali tem uma praticidade, uma coisa funcional, tá? Ali funciona mesmo. A pessoa vai lá, é bem atendida e... O prefeito está deixando de fazer alguma manutenção. O prefeito também ele exonerou uma boa parte de concursados, mas esqueceu de trazer, de chamar. Tá levantando a placa que já tá. Então, deixa eu acelerar aqui. Então, consegui a UPA. Na época da tragédia, eu sobrevoei a cidade toda com a Dilma Rousseff. Sobrevoei a cidade com o Pezão. Sobrevoei a cidade com o senador Lindbergh. Sobrevoei a cidade com o senador Crivella. E fui em cada canto desse município, de bicicleta, a pé, de carro, de helicóptero. A gente chegou a pousar na pedra ali no alto de Duas Pedras. E o Pezão depois sentou o Demerval aqui, sentou o Cadinho aí, sentou o Pezão aqui e eu sentei aqui, lá na mesa da prefeitura. O governador, que era vice na época, falou: a cidade está acabada, a cidade tem que ser feita alguma coisa. Qual o presente que a cidade precisa? Aí o Demerval falou: a gente precisa do Hospital do Câncer. Aí o Pezão falou: a gente não vai conseguir o Hospital do Câncer porque aqui não tem lugar para fazer o Hospital do Câncer. Quando você casa, qual é a primeira coisa que você quer? O lar. Isso. Então não tinha Hospital do Câncer porque não tinha lar, não tinha local. Aí eu falei com o governador, eu conheço o Centro Adventista Silvestre na Ponte da Saudade, que a última paciente que ficou lá foi a Vera Fischer, e eles fecharam o Centro Adventista Silvestre, eu conheço o dono, vamos desapropriar e vamos construir lá. Aonde que é? Falei, vamos ali no carro, a gente entrou que eu vou levar o seu lá. Levei ele, a gente entrou na Hilux, fomos lá, eu mostrei o Centro Adventista Silvestre, aí o governador gostou, a gente correu atrás para poder fazer a desapropriação da documentação da propriedade lá embaixo com o centro, com a igreja adventista, e o Pezão comprou o Centro Adventista Silvestre. Graças a mim, de novo, sem soberba, sem nada, o Hospital do Câncer vai sair e é uma das maiores obras dos últimos tempos da região, porque eu levei o governador lá, eu mostrei a ele a forma de se viabilizar e o Hospital do Câncer está viabilizado. Tem um vereador aí que estava, eu que fiz. Ele nem chegava perto de governador na época. E o que ele fez? Ele pegou um projeto meu e pulou para dentro e começou a vender camisa, ganhar dinheiro e ficar com o dinheiro da camisa que vendia. Disse que é para tomar cachaça, não sei o quê, mas deixa para lá. E o projeto é meu, do Hospital do Câncer, é meu. Então você vê lá, saúde, UPA, educação, saúde, informática e assim sucessivamente, a Estácio de Sá. Hospital do Câncer, mas é pouco. Eu consegui com a Laura Carneiro R$1 milhão já aplicados no Hospital Raul Sertã, no governo do Renato Bravo.
assim, passando de um para o outro, do Rogério Cabral para o Renato Bravo, R$1 milhão aplicados no Hospital Raul Sertã. O atual prefeito foi vereador 4 anos. Johnny Maico, 4 anos, fez 191 proposições. Projeto de lei, projeto de resolução, requerimento de informações, indicações, moções. Esses elementos dentro da parte legislativa do vereador são proposições. Essas proposições ele fez 191. O vereador Johnny Maico, 4 anos, 191 proposições. Trabalhou muito. Ralou, mas trabalhou. O vereador que faz 191 proposições em 4 anos é o vereador das galáxias. Marcos Medeiros, vereador, 4 anos. Quantas proposições eu fiz? Não tenho nem ideia. Vou tirar a onda. Chuta alto, senão não tem graça. Como é que é o nome da moça? Isabela? Quantas proposições eu fiz, Isabela? Faço ideia, Marcos. Chuta alto, 900. senão não tem graça. 900. Chuta um número, Isabela. Então, 1.900. Eu fiz 8.789. Praticamente, você somava a Câmara toda, não fez o que eu fiz. Então, os meus números são exorbitantes. Por exemplo, projeto Cidade Inteligente. Você acha bacana? Colocar câmeras na cidade, digitalizar a cidade. Projeto de minha autoria. Quem fez o projeto Cidade Inteligente fui eu. Sem soberba, sem nada. Você transita pela cidade. Ali do lado da Aga, você viu que teve uma inversão de mão da rua Professor Freze, colocou ali os tachões, depois colocou um muro, aonde você vai pelo cantinho e sai lá na frente, já viu? Sim. Projeto de minha autoria. E eu falei para o Haroldinho na época, que era da Altran, e o Haroldinho foi lá e executou. A Comissão em Defesa ao Direito dos Animais na Câmara. É uma boa comissão? Pô, eu acho a coisa melhor que tem. Aliás, uma coisa que eu queria depois até denunciar também lá em Rochedo de Minas, perto de Bicas, que 50 quilômetros de fora. Eu tinha um amigo em Bicas. É um absurdo o que a sociedade lá faz com os animais lá. Porque a sociedade não, a conivência. Não, tratar o animal como fosse um poste. Quem criou a Comissão em Defesa ao Direito dos Animais na Câmara? Pelo que eu estou vendo aqui, foi o Marcos Medeiros. Foi. Agora você vê a mobilidade urbana. Como é que você vê o trânsito de Friburgo? O trânsito de Friburgo, ele cresceu de forma desordenada, por que parece depois que na época eu não morava aqui e tudo. Mas ele está fluindo, tem suas retenções no horário de pico, mas como é que eu vou te falar? A mobilidade urbana no Brasil cresceu, a população, se nós formos analisar o que era o Brasil em 1950, o que é 2020, em que pese a situação econômica que o país tem, porque Friburgo tem o número de pessoas, o número de carros, quase todo mundo, se você for ver, eu não sei quantos veículos tem na cidade. 200 mil. Pô, a população o que tem? 200 mil. Então, é uma pessoa por um carro. O melhor que você possa fazer... Aí você põe moto, você põe carro que vem de fora, aí você põe carro emplacado aqui, carro que não é emplacado aqui, mas está na cidade. Você acha que esse tema é importante? Eu acho muito importante a mobilidade humana. Eu criei na Câmara a comissão de mobilidade e transporte urbano. Comissão de minha autoria na Câmara Municipal, para estudar esse tema. As minhas ações, por exemplo, eu consegui 6 vezes helicóptero do Corpo de Bombeiros através do Prestígio para conseguir transferir adolescente de Friburgo para os hospitais do Rio de Janeiro. Dos 6, 4 se salvaram e 2 não se salvaram. Mas em relação a quê? Não tem a CTI para adolescente, CTI infantil para as crianças aqui na região e tem que ser transferido. E na época eu consegui. Por exemplo, na época da tragédia, eu consegui 20 mil cestas básicas com o senador Crivella e eu distribuí na cidade toda. 20 mil cestas básicas eu consegui. Eu consegui com Crivella uma emenda de 4 milhões e 300 mil, em dinheiro de hoje dá uns 12 milhões, para que pudesse ser aplicado na época da tragédia. Lá no Floresta, você conhece o bairro do Floresta? Conheço, assim,
Não totalmente, mas eu já passei por lá algumas vezes. Você conhece, Isabela? Conheço. Lá no Floresta tem um muro enorme. Tá falando Alto Floresta? Alto do Floresta. Tem um número enorme. Passei pouquíssimas vezes ali. Isso, tem um muro enorme. Na época, eu consegui o dinheiro com a presidente Dilma, sobrevoei o Floresta e mostrei a ela que a rua estava caída e não tinha acesso para o Alto do Floresta. E ela, num helicóptero da Marinha, e ela foi, destinou dinheiro e fez aquele muro. Aquele muro está lá em cima. Agradeço a mim. Eu que mostrei ela. E o prefeito, quando saiu o dinheiro, era o Serginho da cadeira de roda, ele não queria colocar o dinheiro lá em cima porque falou que a obra lá não aparecia, que a obra tinha que ser feita no centro da cidade. E eu consegui. Em frente à Stan, a minha amiga Elma, que eu até mando um abraço, sempre caía a estrada, caía barreiras ali na estrada. Eu levei ela no Ministério Público, levei ela no DR, a gente conseguiu aquele muro. Milhares e milhares de favores pessoais. Na cidade, vivo, não tem nenhum político que tenha feito 20%, 30% do que eu fiz. E o que a gente precisa? Precisa continuar trabalhando. Eu não desisto da cidade. Por quê? Porque o carinho que o povo tem na rua comigo é enorme. Onde eu vou, você viu alguma coisa da época da TV, mostra os curiosos, tira foto. Por exemplo, eu entrei aqui no shopping agora, tinha um pessoal ali da faxina, fizeram uma bagunça comigo, aí tira foto comigo, vem cá, quero que você bota a foto. Meu Instagram, eu tinha um Instagram de 59 mil seguidores, chegava, fala quantas visualizações em 30 dias. Chuta um número, 59 mil seguidores. Eu tenho a mínima... 20 milhões. 20 milhões, você falou 300 mil, 20 milhões. Aí fizeram denúncia por inveja, eu perdi o meu Instagram, eu montei outro. Esse outro que eu montei, tem uns 20 dias que eu montei. Olha. Mas que se deve isso? Uma cidade com 200 mil, por mais que você tenha... Aqui, esse aqui é o Instagram novo que eu montei. Vê quantas visualizações tem em 30 dias. Quer que aumenta? Aumenta um pouco, eu não enxergo bem. Vê ali quantas tem. Tem uns 20 dias que eu montei. 1.600.000. Isso. Menos de 30 dias, meu Instagram. Poxa. E agora já chegou a 4 mil seguidores, mas eu não compro seguidor e nem faço impulsionamento. É tudo orgânico. Então os meus números são exorbitantes. Diante das evidências, não há argumentos. Né? Mas a gente pode e deve fazer mais. Friburgo precisa. Por que Friburgo precisa? Assim, pensar em futuro. A tua mídia em si, os números falam por si só. Você não precisa e tudo. Então, eu desafio você trazer alguém de Friburgo e ser entrevistado aqui e falar a metade do que eu fiz. Não tem. Não é soberba, não é arrogância, não é nada. Mas eu sou muito capaz. Tudo que eu me proponho a fazer, sem falsa modéstia, eu faço bem. O que Friburgo precisa? Friburgo precisa de um projeto Friburgo. A gente vê que desde a época do próprio Paulo Azevedo lá atrás, e o primeiro governo da Saudade, ela fez alguma coisa. Friburgo está estagnado aí há mais de 20 anos. Por exemplo, Renato Bravo não fez nada, Rogério Cabral não fez nada, Heródoto teve o problema, passou o Demerval, passou o Serginho, não fizeram obra praticamente nenhuma. O segundo governo da Saudade, horrível. Então, agora botou o Johnny Maico. Fala uma obra do Johnny Maico para Friburgo. Fala 3 obras do Johnny Maico para Friburgo. 3 obras dele. Não é do governo do estado, dele. Eu sei que ele faz muito show, mas muito isso, cada música. Mas obra. Show o tempo leva. Bem, eu, para falar a verdade, eu acompanho mais a nível do Brasil. Porque eu não... Então você é objetivo, não tem. Eu te falei que eu trouxe uma universidade na área de educação. Eu te falei que eu trouxe um hospital na área UPA. Sendo vereador. Eu falei isso. As pessoas, o pessoal lá do Rio fala isso para mim, que os seus feitos são de deputado. Aliás, eu fui primeiro suplente de deputado estadual. Quase cheguei. Eu não cheguei porque o Onei lançou o Luciano candidato para me tirar voto. E o Heródoto lançou o Elim candidato para me tirar voto. E eles foram candidatos, não com o objetivo de ganhar, tiveram menos votos que eu, mas com o objetivo de dividir a sociedade, e eu não consegui chegar a deputado. O maior crime que eu cometi foi ter sido o vereador mais votado da história de Friburgo. Por um lado, uma alegria enorme, mas por outro, é a classe política contra mim e eu contra eles.
É uma pena. Meu amigo, o programa está terminando. Mas já? Infelizmente. Não, mas a Isabela falou que vai dar mais tempo. Ó. Ela falou que vai ser condescendente. Eu só queria uma coisa. Eu queria que você voltasse aqui, porque eu vou te contar. Para mim foi uma honra. Obrigado, a recíproca é verdadeira. A gente falou de passado, tem que voltar para falar agora para falar de futuro. Quais são os seus projetos para Friburgo? É isso porque você estava falando sobre o passado. Mas o passado, porque acontece o seguinte, quando você mostra o passado, você mostra o retrato do teu passado mesmo, do que você fez. Eu consegui o que o Heródoto inspirado no Heródoto. O Heródoto falou assim, eu quero que um dia cada friburguense tenha pisado numa obra minha. Eu me inspirei e falei, eu quero que um dia cada friburguense seja atendido por uma ação que eu tenha sido feita. Eu consegui? Você conseguiu. Você é como diz aquele provérbio que eu costumo dizer, me deu uma alavanca, que é o princípio do jiu-jitsu, me deu uma alavanca, um ponto de apoio, como eu verei o mundo. O grego é. Você conseguiu sim, porque independente da capacidade cognitiva, tem uma coisa também muito importante, que é o querer fazer. Né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas tem que ter um grupo, claro. Você teve, soube organizar e soube ter vontade de pegar mãos à obra, de pegar o helicóptero, arriscar e tudo. Isso tudo faz parte. Não adianta só o intelecto. Não adianta. O que adianta é a junção de tudo. Estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e não ter pessoas para atrapalharem. O que mais tem. O que eu mais tenho é isso. E dentro da minha casa. Meu maior problema é dentro de casa. Eu não tenho problema na rua. Meu problema é dentro de casa. Eu ajudei várias pessoas à minha volta e elas, infelizmente, se voltaram contra mim sem motivo por inveja. É lamentável, mas eu não quero entrar no meio de família, porque no dia que eu fui elogiar você e tudo mais, né? No sentido Posso dar um final aqui? Tem quanto tempo ainda, Isabela? Se você fizer sempre as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, você vai ter sempre os mesmos resultados. Se seus resultados não são favoráveis, mude as pessoas, as coisas e os lugares e você terá resultados melhores. E, Fernando, eu quero deixar um pensamento para você. Fernando Navarro, tem pessoas que lutam um dia, são importantes. Tem pessoas que lutam um ano, são mais importantes ainda. Tem pessoas que lutam 10 anos e são muito importantes. Mas pessoas iguais a você que lutam por toda a vida, Fernando, são imprescindíveis. Eu quero parabenizá-lo por você nunca desistir dessa sua trajetória de querer mudar a vida das pessoas para melhor através da sua inteligência, do seu estudo e das suas palavras. Que você continue sendo essa pessoa porque você é imprescindível para a nossa sociedade. Olha, eu agradeço muito, faço das suas palavras as minhas no sentido de sentir o momento de transformação que eu acho que o mundo é obrigado, ou no mundo tem duas coisas. Quando você é jogada à selva de pedra, ou você se adapta, ou você vai ser jogado na correnteza. Porque o mundo não é... Aliás, o mundo não é dos bonzinhos. Quem sofre bullying são os bonzinhos. O mundo ele valoriza o resultado final. Então, não adianta a pessoa somente ser inteligente. Tem que ser competente e, acima de tudo, preciso. E você não foi por um acaso que você esteve aqui. Quero que você volte mais vezes. Quero te parabenizar, porque você marcou, foi um ícone no início do século. Estou falando isso verdade de coração. Marcou com a sua genialidade no sentido de criar, de olhar, saber olhar, porque olhar é inspiração, olhar para o povo. Parecia que havia uma comunicação entre as pessoas importantes do meio artístico, junto com o público. Você soube ter essa comunicação intuitiva. Você foi o Cinema Novo com o Glauber Rocha. Obrigado. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Parabéns a você também, parabéns a Isabela e a todo o povo friburguense.